Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Boa noite, Igreja Batista Videira. Boa noite, Igreja Batista da Família. Boa noite a você que nos acompanha nesta live. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. No momento nós vamos orar ao Senhor para começarmos esta live. Vamos orar ao Senhor, pedi-lo que nos abençoe com a Tua Palavra e atenda as nossas orações e nos ajuda a estar em plena comunhão com Ele e uns com os outros. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, pelo Espírito Santo que em nós veio habitar, para nos consolar, para nos guiar, para nos dar o entendimento da Tua Palavra. Guia-nos, Senhor, através da Tua Palavra. Quebranta os nossos corações, para que possamos ouvir e guardar a Tua Palavra em nossos corações. Eu oro ao Senhor, continua a abençoar todas essas famílias que estão me acompanhando nesta live e aqueles que ouvirão depois esta mensagem no YouTube. Peço ao Senhor que venha nos abençoar de tal maneira que possamos estar mais felizes do que nos iniciamos. Vem, Senhor, abençoe a mim e o Teu povo, que neste momento estamos a ouvir a Tua Palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a Palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos estar lendo capítulo 90. E nós leremos dos versos 1 ao 10. Já agradeço a Valéria por estar conosco. Vera Lúcia, muito obrigada pela tua presença. Que Deus continue a te abençoar. E obrigado a todos vocês que nos acompanham nesta live. A palavra de Deus fala com Moisés e Moisés ora ao Senhor. O Senhor que sempre abençoou e continuou a abençoar na trajetória do deserto. Este salmo é um salmo que fala sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus. Ele está bem coligado com o Salmo 89, que fala sobre também uma oração de Davi. Traz-se à memória o pecado, ou seja, o pecado do homem. Mas Davi tem a satisfação em dizer: traz-se à memória o pacto de Deus com Davi. Esse é o privilégio de Davi, em fazer um pacto com Deus. Um pacto a fim de que Deus livre o seu povo dos males
presentes. E aí nós vemos depois, no 90, também a oração de Moisés, a fraqueza do homem e a providência de Deus sobre Moisés e aquele povo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Moisés dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filhos do homem, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de água, são como um sono, são como a árvore que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias são passados na Tua dignidade. Todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um canto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Meus amados irmãos e amigos, nós precisamos dar ouvidos a esta palavra do Senhor, que nos chama a atenção para a nossa vida, que é tão curta aqui na terra. E nós precisamos viver todo o tempo aqui na terra, na presença de Deus, se quisermos estar com Ele na eternidade. Por isso, escolhi como tema nesta noite, uma vida com Deus. Faço aqui uma pergunta para darmos continuidade a esta mensagem. Quantos anos você gostaria de viver aqui na terra? Se perguntássemos a alguém mais novo aqui, com certeza ele responderia: tantos quanto o meu Deus me concedestes. E deve ser assim, porque Deus é o dono da nossa vida, e nós sabemos apenas que nascemos e que morreremos, mas não sabemos o dia e nem a hora. Por isso, precisamos da companhia permanente
deste grande Deus. Precisamos de Deus em nossa vida. Se perguntasse, ou seja, no presente, se me perguntar quantos anos você quer viver, a minha resposta é: todos os dias, todos os anos que o Senhor me permitir, com saúde, para trabalhar em sua obra. Porque se Deus criou o homem para adorá-lo, também o criou para servi-lo. E a alegria do Senhor é ver aqueles que são chamados, servindo-o com alegria. E é por isso que eu digo que a minha resposta é: todos os anos que o Senhor me permitir, com saúde, para trabalhar em sua obra. Porque eu entendo que o Senhor me chamou para trabalhar, e eu serei abençoado no trabalho da obra do Senhor. E eu preciso da vida, da saúde física e espiritual para realizar a obra do Senhor. E eu creio que todos vocês que estão me acompanhando nessa live também pensam assim, porque assim devem pensar todos os verdadeiros cristãos, salvos por Cristo, para trabalhar na obra do Senhor, com plena saúde física e espiritual, para o crescimento da igreja do Senhor, alcançando aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor. Aleluia! Eu creio que a melhor vida é a vida com saúde física e espiritual para trabalhar na obra do Senhor e alcançar as almas que serão acrescentadas à igreja do Senhor Jesus. Vejamos o Salmo, o verso 10 deste Salmo, que diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguém pela sua robustez chegar a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Que estejamos voando pela morte nas asas do Espírito do Senhor, para o encontro de Jesus no dia da ressurreição dos mortos. Para estarmos com Jesus, se estivermos vida, no dia do arrebatamento, porque também seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Quanto tempo você demora para piscar? Este é o tempo da transformação e da chegada na presença do Senhor Jesus nos ares, quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Mas nós precisamos estar andando com Deus através deste Jesus, que pediu a Deus e nos enviou o Espírito Santo Consolador para permanecer conosco. E nós vivemos através da operação do Espírito Santo, porque Ele, além de ser o nosso Consolador, Ele é o nosso guia bem presente, e Ele nos ajuda a entender a palavra do Senhor, para vivermos segundo a vontade do Senhor. E esta é a nossa alegria, esta é a alegria do verdadeiro cristão, não só ouvir, mas praticar a palavra, fazer a vontade do Senhor enquanto vida nos der.
para que possamos estar eternamente em sua presença. Nessas 4 fases da vida que eu quero lhes apresentar agora. Aqui, neste texto, nós podemos ver e entender as 4 fases da vida. 4 fases da vida. E eu quero lhes dizer que, nessas 4 fases da vida, na infância, adolescência, na vida adulta e velhice, nós precisamos tomar muito cuidado, haja visto que a vida é curta, e para estarmos preparados para a morte, precisamos andar com Deus, ter uma vida plena com Deus. Meus amados, nestas 4 fases da nossa vida, somos paparicados na infância, incompreendidos na adolescência e criticados. E muitas vezes somos admirados e elogiados. Mas o que nós precisamos nesta vida é estarmos andando com Deus, segundo a orientação da sua palavra, na prática, fazendo a vontade do Senhor. Porque quem faz a vontade do Senhor aqui já está selado com o Espírito Santo para a morada eterna com Deus, seja quando for, porque ninguém sabe o dia nem a hora da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. O certo é que aqueles que dormiram em Cristo, que receberam a Cristo, que confessaram a Cristo com a sua boca e creram de coração, esses estão preparados para o grande dia. Mesmo que estejam mortos, serão ressurretos com corpo glorioso para encontro de Jesus nos ares. E aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados em um piscar de olho. É isto que a Bíblia nos diz. E não basta sabermos, precisamos viver a vida cristã em ação. A velhice chega. Na velhice chega os desgastes físicos e somos olhados com indiferença, preconceito, e muitos são abandonados pela família, nos asilos da vida. Nós temos que estar preparados, não só para ajudar as pessoas na velhice, mas para chegarmos à velhice. Sob os cuidados de Deus, sob a proteção de Deus, com o conhecimento embasado na Bíblia Sagrada, para vivermos uma vida na velhice, mas uma vida saudável. E para viver uma vida saudável na velhice, temos que pensar desde a infância, ensinando o caminho, ensinando os meninos o caminho em que eles devem andar,
para quando se envelhecer, não esquecer e não sair fora deste caminho, mas permanecer firme. Damos graças a Deus pelos anos que já vivemos. Não é assim que nós fazemos no aniversário? E cantamos de alegria, glorificamos a Deus por mais um ano de vida, mas que estes anos de vida tenham sido na presença do Senhor, gozando da saúde física e espiritual. Esse é o desejo do Senhor para conosco. E é assim que nós sentimos como cristãos. Meus amados, Moisés, homem de Deus, viveu 120 anos. Ele fala neste salmo do período aproximado entre 70 e 80 anos para a nossa vida aqui na terra. Nós não somos enganados. Por isso temos que cuidar muito bem da nossa vida, porque ela é curta. Nós precisamos da salvação em Cristo Jesus para gozarmos a vida eterna com Deus. Aleluia! E Moisés então nos avisa. E eu faço aqui uma pergunta. Moisés avisa, olha, precisamos tomar cuidado, porque os nossos anos são de 70 a 80. O que passa daí é enfado e canseira. Deus tem nos presenteado mais anos do que a Bíblia diz. Mas precisamos cuidar da nossa saúde. Você tem feito uma caminhada, tem troteado para cuidar da sua saúde física. Sabe, quando eu estava a me aposentar do meu emprego, eu dizia, eu vou me aposentar e vou descansar. Não pode pensar assim. A primeira coisa que me travou foi o intestino. E depois, se eu não tivesse acordado a tempo para fazer minhas caminhadas, para fazer meus exercícios, hoje eu não sei o que seria de mim. Mas Deus me despertou. Por isso eu digo a vocês, cuidem da saúde. Faça uma caminhada, faça um exercício. É melhor que tomar remédio. Ah, mas eu não posso mais caminhar, estou travado. Tudo bem, mas faz uma caminhada pelo menos dentro de casa, no quintal, um pouquinho na rua. Já ajuda. Por que hoje nós estamos ingerindo tantos remédios químicos? Por que não fazemos exercício? As pessoas que trabalham no escritório, por exemplo, precisam de vitamina D. Por que não toma sol? Cuidamos, pois, da nossa saúde. Nós podemos fazer a nossa parte. E o sobrenatural Deus fará sobre a vida daqueles que se esforçam. Mas saibamos usar a saúde, a vida e a saúde que Deus nos dá em sua obra, pois é para isso que nós vivemos. Vivemos para Cristo, no amor às almas que ainda serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. O que temos feito com os nossos anos passados?
como temos agido? Como temos agido na vida espiritual? Estamos trabalhando firmemente na obra do Senhor ou estão devagar? Estamos sendo negligentes ao mandato do Senhor Jesus e de pregar o Evangelho a todas as nações? Negligência é pecado. E eu falo para mim mesmo, preciso melhorar. Nós precisamos melhorar no trabalho da obra do Senhor e alcançar tantas quantas almas ainda serão alcançadas e acrescentadas à igreja do Senhor. Meus amados, mesmo sabendo das dificuldades em nossa velhice, queremos prolongar a nossa vida física e espiritual na presença do nosso Deus. Aleluia! E esta é a alegria do nosso viver. Temos a alegria de viver na presença do nosso Deus, dia e noturnamente, dia e noite. E esta é a alegria do verdadeiro cristão. A pergunta final é: para onde iremos depois da morte? Vejam as respostas mais usadas. Se Deus achar que eu mereço, Ele me levará para a sua glória. Outros dizem: só Deus sabe para onde irei depois da morte. É claro que Deus sabe, mas Ele nos dá a oportunidade de sabermos também. Ele nos mostra 2 lugares onde podemos estar na eternidade, depois da ressurreição dos mortos. O que é mais importante nesta história? Deus nos deu livre-arbítrio para escolher um dos 2 lugares para vivermos depois da ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Se estivermos com Cristo, se fecharmos os nossos olhos aqui, vivendo com Cristo, se o Espírito Santo do Senhor estiver habitando em nós, certamente fechamos os olhos, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo dormem em Cristo, não morrem, porque já têm a vida eterna com Ele, e na ressurreição dos mortos serão ressurretos com um corpo glorioso para o encontro de Jesus nas nuvens. Meus amados, desde o nascimento, passamos a viver no tempo determinado por Deus. Quem não morre na infância, na adolescência ou na vida adulta, da velhice não passa. Por isso, devemos estar preparados para a morte. E como preparar, pastor? Estar em Cristo e Cristo em nós. O Filho de Deus deixou sua glória e desceu à terra para tomar nossos pecados sobre si e morreu
para que estivesse morrendo também para este mundo, em Cristo. E Ele ressuscitou dos mortos, para que nele também estivéssemos sendo ressurretos, para viver com Ele eternamente. Precisamos entender melhor e aceitar a palavra de Deus, para estarmos preparados para a morte, para adentrar para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, para sermos selados pelo Espírito Santo do Senhor, para viver a eternidade com Deus. Aleluia! Dando continuidade aqui, meus amados, nós queremos ir para o céu, amém? Nós queremos ir para o céu. Isso é bom demais. A Bíblia diz que lá tem aquela mansão celestial, onde nós estaremos, continuidade desta vida eterna com Deus. Que alegria será naquele dia, que esqueceremos todas as mazelas dessa terra, para viver com um corpo glorioso, por Cristo Jesus, e com Cristo Jesus, para toda a eternidade. Como eu disse, nós queremos ir para o céu, e viver eternamente com Deus, mas não queremos morrer, não é isso? Mas como podemos ir para os céus? Só se Jesus voltar antes da nossa morte, e nós estivermos realmente em Cristo, salvo por Ele, selado pelo Espírito Santo, então seremos arrebatados. E subiremos a estar com Cristo nos ares. Pelo contrário, se morrermos, se dormirmos em Cristo, se tivermos recebido Jesus Cristo como único e suficiente Salvador enquanto vida, certamente seremos ressurretos com corpo glorioso para o encontro de Jesus nos ares. E dali entrar na glória do Senhor, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, não haverá sofrimento, porque lá não entra pecado. Um corpo corrupto não entra lá. Um corpo corruptível não entra lá. Tem que ser incorruptível. E só Jesus pode fazer essa transformação na tua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que o receberam como único e suficiente Salvador. Como cristãos, devemos vivermos, como disse o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, conforme Filipenses capítulo 1, verso 21. Nada se compara, meus amados, nada se compara com um corpo incorruptível, nada se compara com um corpo incorruptível. Não tem como comparar nada com um corpo incorruptível. E além de esse corpo, de receber esse corpo incorruptível, estaremos desfrutando das mansões celestiais ao lado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Esta é a melhor coisa, é a melhor parte da nossa vida, mas para isso nós temos que ser obedientes, sermos fiéis, seguindo o que a palavra de Deus nos ensina, praticantes da palavra.
Não podemos esquecer que a vida só tem duas portas. A de entrada pelo nascimento e a saída pela morte. Estas são as condições para sairmos da morte para a vida eterna com Deus. Vejamos o que dizem no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 18. Eu sei que vocês sabem de cor, eu também sei, mas eu gosto de abrir a Bíblia Sagrada e observar na Bíblia Sagrada. Veja o que diz aqui, fala sobre o amor de Deus para conosco. E o que Ele fez? Ele entregou o seu Filho amado, seu Filho único, para morrer em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para não sermos condenados, precisamos estar em Cristo em nós. Precisamos crer e receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ao crer em Jesus, precisamos arrepender e confessá-lo para o perdão dos pecados e para a salvação da nossa alma. Veja o que diz em Atos capítulo 3, verso 19. Atos 3, capítulo 3, verso 19, nos chama ao arrependimento, porque sem o arrependimento dos pecados não haverá perdão e não haverá salvação. Veja o que diz a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O Senhor passa a estar presente na tua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que arrepende dos seus pecados e confessa, porque eles serão perdoados e serão salvos e selados pelo Espírito Santo do Senhor. Mas e como fazer isso, pastor? Você pode estar me acompanhando e ainda não sabe como fazer isto. Em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, nos diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração você crê para a justificação dos pecados e com a boca se faz confissão para a salvação. Certa ocasião Jesus disse a um grupo: este povo me honram de lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Não adianta confessar Jesus de lábios, tem que haver arrependimento, tem que ser de coração, para que sejam perdoados os pecados e para receber a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus é muito clara, não precisa nem explicar, não é? Meus amados,
Você que está me assistindo, com este procedimento, nós somos selados pelo Espírito Santo para vivermos eternamente com Deus. E eu quero fazer aqui duas perguntas. Você já passou por este procedimento? Já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ou a sua resposta é: ainda não? Você gostaria de fazer isto agora? E assegurar a vida eterna com Deus? Precisa de Jesus. Alguém me ajudou no passado, há quase 50 anos, e eu dou glória a Deus, porque até hoje estou firme no Senhor, aguardando pela morte física ou pela volta do Senhor no arrebatamento da igreja do Senhor. E eu quero lhe dizer, eu quero te ajudar. Eu quero orar com você nesta hora. Repete essas palavras comigo. Você que ainda não recebeu Jesus Cristo. Você que ainda não foi selado pelo Espírito Santo para a vida eterna, para viver eternamente com Deus. Repete comigo esta oração. Senhor, eu sei que sou pecador, mas também sei que o Senhor salva, liberta do pecado e da condenação eterna todos aqueles que arrependem dos pecados e confessa ao Senhor para a salvação dos mesmos, para o perdão dos mesmos e para a salvação da alma. E nesse momento, Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados. Eu estou crendo de todo o meu coração e estou confessando ao Senhor para que o Senhor me perdoa e para que o Senhor me conceda a salvação e o selo do Espírito Santo, para que Ele viva comigo todos os dias da minha vida, para que eu possa estar na eternidade com o Senhor. Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu amado, minha amada, se você tomou essa decisão, se você entrou nesse procedimento, saiba, com certeza, você é mais um salvo em Cristo Jesus. Aleluia! Que Deus continue a te abençoar. Procura uma igreja mais próxima da tua casa, onde você pode estar ali, aprendendo mais da palavra, orando com os irmãos, para o crescimento espiritual, para que a tua fé seja aumentada a cada dia, para que você tenha uma plena comunhão com Deus e com os amados irmãos nesta igreja mais próxima da tua casa. E nós que já estamos em uma igreja local, vamos dar a nossa vida, meus amados, pelo amor de Cristo, pelo amor das almas que ainda serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor, aproveitando
seja na infância, na adolescência, ou na mocidade, na vida adulta, ou na velhice, não importa quantos anos já vivemos, o que importa é marcar daqui para frente, contar os nossos anos, porque o Senhor tem nos ensinado a contar os nossos anos. Vamos orar nesse instante por nós mesmos, para saber contar os nossos dias, os nossos anos, na presença do Senhor, evangelizando e alcançando as almas que serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. Aleluia! Precisamos ser cada vez mais unidos na pregação do Evangelho, para agradarmos ao Senhor, e para a felicidade daqueles que serão salvos, e para a nossa felicidade de vermos as almas se chegando a Jesus e recebendo como único e suficiente Salvador, adentrando para a vida eterna com Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra que ora, fala aos nossos corações. Muito obrigado pelo Espírito do Senhor, que em nós veio habitar, para nos consolar nos momentos difíceis, para nos guiar, para nos ensinar a obedecer a palavra do Senhor, para que possamos viver segundo a vontade do Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ajude-nos a permanecer firmes, fielmente ao Senhor, para fazermos a Tua vontade. Ajude-nos na obediência ao Senhor, na fidelidade ao Senhor, no trabalho da Tua seara, para alcançar mais almas que sejam acrescentadas à igreja do Senhor Jesus, para a alegria de todos. Eu peço ao Senhor, Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, que nesses dias difíceis desta pandemia estão cuidando ali dos enfermos. Continua, Pai, revestindo-os do Teu poder, cuidando deles ali. E aqueles que ainda não foram salvos pelo Senhor, toca, quebranta os seus corações com o Teu Espírito, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela vida dos médicos, dos enfermeiros que têm cuidado dos enfermos ali. Peço ao Senhor pela cura daqueles que estão no leito da dor. Pai, tem misericórdia, em nome de Jesus. Cura-os para a alegria da família, para a nossa alegria, porque muito nos alegramos quando vemos a cura do Senhor sendo realizada nas vidas dos enfermos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem salvado as almas, o Senhor tem curado os enfermos. E nós pedimos também pelo nosso país, pela nossa pátria, tem misericórdia, Senhor. Sabemos que mesmo sem merecer, o Senhor tem cuidado de nós. Mas eu peço, Senhor, neste momento, pelo governo do nosso país, por todos que estão em eminência neste governo. Pai, aqueles que já são salvos, que já foram justificados os seus pecados, que já sabe, porque aprendeu com o Senhor fazer um justo governo. Continua abençoando
e enchendo as vossas vidas de alegria por estar fazendo um justo governo. Mas aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador, eu peço ao Senhor e clamo pela tua misericórdia. Toca com o teu Espírito, Senhor, quebranta aqueles corações para que haja arrependimento, para que haja confissão, para o perdão dos pecados e para a salvação das vossas almas. Eu te peço em nome de Jesus. Eu não cito nome por nome porque são tantos, mas o Senhor conhece cada um e examina os corações. E o Senhor sabe quem é e quem não é salvo. E eu peço ao Senhor em nome de Jesus, toca. Usa aqueles amados irmãos que estão mais próximos para pregar o Evangelho para eles. E usa-nos da oportunidade que temos em encontrar uma pessoa sem Cristo. Ajude-nos, Senhor. Quebranta os nossos corações para sermos evangelistas, que evangeliza e que alcança as almas que ainda serão acrescentadas à igreja do Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa vida, pela vida dos pastores, pela vida dos diáconos, pela vida dos amados irmãos que têm dedicado com saúde física e espiritual na obra do Senhor, a trabalho do Senhor. Nesse momento eu lembro da Igreja Batista Videira, lembro do pastor Fernando, da sua esposa, a irmã Ana, dos seus filhos e de todos os amados irmãos ali. Continua abençoando, Pai, concedendo o crescimento espiritual e numérico. Eu peço pela Igreja Batista da Família, continua nos abençoando ali. Nos ajuda, Pai, no crescimento espiritual e numérico, alcançando cada vez mais as almas que serão salvas e acrescentadas à tua igreja. Mas eu não peço só por essas duas igrejas locais, eu peço por todas as igrejas que compõem a igreja do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus, seja no Brasil ou em qualquer parte deste mundo. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu peço que continue nos abençoando com irmãos em Cristo, com a tua igreja verdadeiramente universal em todo este mundo. Continua abençoando, Senhor, nos protegendo, nos concedendo vida e saúde espiritual e física para o trabalho na seara do Senhor. Que sejamos instrumentos santos em tuas mãos. Continua nos ajudando neste processo da santificação, para estarmos preparados e certos que no grande dia do Senhor nós seremos transformados em um corpo glorioso para a morada eterna em sua glória. Pai, muito obrigado. Nós damos glória ao Senhor. Nós dizemos aleluia, porque temos a alegria de viver na tua presença e a certeza pelo selo do Espírito Santo que é a nossa morada eterna. Muito obrigado, Senhor. Continua nos abençoando. Abençoa todas as famílias representadas que estão me acompanhando nesta live. E que a nossa união, a nossa comunhão, seja sempre contigo e uns com os outros, para a honra e glória do Senhor. Eu peço ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meus amados irmãos, pela companhia de vocês. Nós encerramos aqui. Tenha uma boa noite, um bom sono, um bom final de semana. E que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sempre conosco. E prosseguimos nesta união santa, nessa comunhão com Deus e com a igreja do Senhor Jesus. Amém? Deus continua a abençoar.
que o poder do Pai, a obra salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém? Forte abraço. Não mexi em nada, mas...